que fascismo é um negócio popular mesmo, é pra massa mesmo, é pra massa incauta, funciona pra isso. E funciona, né? O problema, a dificuldade é essa, né? A dificuldade é que funciona. Aí a gente não vai chamar. Ele disse que não, tipo assim, os caras vão ganhar porque tem um apelo. Essa parada que os caras falam de matar bandido, né? E claro que tem apelo, né? E eu falo isso aqui com uma constância muito gigantesca, né? Relacionado ao fato de que a esquerdinha fica tratando o crime como se fosse passeio no parque, né? Não, veja bem, vamos acender uma luz ali, vamos fazer coisa social e etc. E o crime acaba. Isso não vai convencer nunca ninguém na Terra, né? Ninguém na Terra vai ser convencido por uma merda dessa. Mas o fato de que a esquerda é cirandeira pra caralho, né? E ela é cirandeira pra caralho, não significa que a gente tem que ser fascista também. Já que o cirandismo é imbecil, aí vamos pular na asa do fascismo, né? Os caras vão por aí, né? Fica entre 8 e 88, né? Os caras ficam entre 8 e 88. Então, veja bem, é muito claro o que eu quero dizer, o que eu quero demonstrar. Do ponto de vista prático, vou mostrar um videozinho aqui, engraçadinho, editadinho, não sei o quê, que mostra como Mussolini combateu a máfia. E combateu mesmo, e combateu verdadeiramente, né? E isso faz um sucesso do caralho, né? Então, primeiro, a demonstração empírica, né? Que, não é fascismo, não, é fascismo do tipo italiano. Exatamente como foi o histórico. Aquele mesmo, da Itália, aquele do início do século... Então, pois é, aquele lá, ele fazia exatamente isso. Então... é fascismo, é absolutamente, claramente fascismo. Fascismo fazia isso. Essa é uma das dimensões práticas do fascismo. Né? Apelar para uma espécie de homem-zarrão que vai lutar contra o crime, e eu não tenho medo do crime, e eu vou lá e enfrento o crime, e etc. Então, do ponto de vista prático, histórico, concreto, foi o que foi. E tem o ponto de vista teórico, né? Porque eu digo que o fascismo é extremamente nietzscheano, mas extremamente nietzscheano, porque os autores citam. A gente pode fazer um vídeo só pra gente mexer nisso, tá? Só pra falar dos autores, dos grandes intelectuais do fascismo italiano, que são nietzscheanos, que são mesmo nietzscheanos, que adoram Nietzsche, inclusive o próprio Mussolini, que provavelmente era ateu, inclusive, foi criado em família ateia e tal. É fascismo. E além de você ter a adoração explícita, né, que você podia dizer assim, mas ele distorceu o autor, aquela conversa merda de sempre, né, que não tem fato, só tem interpretação, cada um interpreta do jeito que quiser e etc. Então vem a parte teórica, né? Então eu quero mostrar pra vocês o núcleo, né? O núcleo mesmo, o núcleo, que é a gordurinha desse livro, Além do Bem e do Mal, que eu li logo na adolescência. Eu achei o texto muito interessante, ainda acho o texto muito interessante, mas Nietzsche é um fanfarrão, né? Nietzsche é um palhacinho, né? Ele gosta de inventar coisa, conscientemente inventar coisa, ele fala muito sobre isso, ele inventa coisa mesmo, ele não tá nem aí, tá? Ele não tá nem aí, ele inventa mesmo. E acredita isso uma certa arqueologia do pensamento e etc, que ele inventou, né? Mas ele sabe que ele faz isso e ele reclamava de que os outros filólogos da época dele faziam a mesma merda, né? Aí ele fala, então se todo mundo faz, se é a profissão da galera, eu sou formado nisso, eu não vou fazer não. Só que a diferença é que essa galera faz fingindo que não tá fazendo, eu vou fazer igualzinho, né? Então ele fazia muito isso. Nesse caso, a gente tá falando da dialética senhor e escravo de Hegel, né, que consolida uma espécie de imagem mental do início do século XIX, em que muitas pessoas vão se posicionar como representantes dos escravos modernos, né, dos trabalhadores. E Nietzsche é absolutamente avesso, extremamente avesso a esse tipo de coisa. Mas ele não é só avesso a movimentos socialistas. E é avesso a movimentos socialistas, mas não é disso que eu tô falando. Ele é sim, e é para caralho, mas isso não é um problema. Tem muita gente que é avesso a movimentos socialistas por ótimos motivos, inclusive. O que eu quero chamar a atenção é que ele não é só avesso a movimentos socialistas ou avesso às pessoas que representam a luta dos escravos, né, modernos, numa leitura século XIXista do, do Hegel, né? Uma leitura que vai se desenvolvendo, não é Hegel que a desenvolve, mas muita gente a desenvolve, né? Então, a partir dessa linha de conceitos, né, do senhor e do escravo, Nietzsche vai fazer uma grande brincadeira, né, como ele sempre faz, dizendo que tem duas morais no planeta: a moral dos escravos e a moral dos senhores, né? A moral dos senhores. E eu sempre menciono isso aqui, esse texto para mim é muito relevante, uh, por apontar a hipocrisia mesmo de uma galera que é salvador dos frascos e dos comprimidos, né? O ponto do Nietzsche vai mais ou menos por aí. Apontar uma certa ironia, uma certa hipocrisia explícita de quem se acha muito defensor dos frascos e dos comprimidos. Tá, ele exerce essa função, e essa função é boa nesta medida. Entretanto, ele cria uma dicotomia. Existe a galera, né, da moral dos fraquinhos, dos combalidos, e a moral dos alfa, né? E, gente, absolutamente tem tudo a ver essa epidemia de macho alfa, como é que é, red pill, black pill, tem absolutamente 100% de conexão com Nietzsche, tá? 100%, não é 98 não, é 100% nietzscheanismo isso, 100%, 100%. 100% nietzscheanismo estadunidense, tá? 100%. 86, não. 88 talvez, mas 100% inspiração em Nietzsche. Mesma coisa com esses negócios aí de Threadwife, etc. Tudo joga no mesmo paradigma. Tudo joga no mesmo paradigma. Tudo, tudo. Moral dos vencedores. É exatamente essa ideia que está sendo colocada dentro da sociedade. E aí, veja bem, tem uma questão que é a seguinte. Nietzsche cria uma falsa dicotomia explícita, né? Que tem muita gente hipócrita pra caralho, né? Defensora dos frascos e dos comprimidos, que tá só querendo se dar bem, etc. Que isso existe pra burro, que isso existe pra manipular os outros. Tudo isso Nietzsche tem razão, isso existe mesmo, né? Só que aí você troca isso por uma dicotomia oposta,
Bom, o fato é que Nietzsche é um metafísico do caralho, né? 100% metafísico, e do ponto de vista ético, é um imoralista por excelência, né? Eu já disse algumas vezes aqui que ele era um amoral, né? Não é amoral porra nenhuma, ele é um moralista, ele é um moralista que prega uma moral muito específica, que no final das contas é a antiética, né? Por excelência. Por excelência, isso é muito explícito, eu vou mostrar isso pra vocês. Claro que alguém pode tentar me refutar, isso geraria certamente um desperdício de tempo colossal, eu e, sei lá, o link ou qualquer merda dessa aí que tem na internet, seria um desperdício de tempo colossal, porque a questão que se coloca não é tratar o cara como se fosse um vilão, ou qualquer bobagem nesse sentido. A questão que eu quero colocar ao dizer isso é que a moral de Nietzsche, ela basicamente ela dicotomiza as morais possíveis, e aí quando você percebe que uma é muito idiota, você pula da outra, né? Então ele meio que força você a pular da outra. E eu tô dizendo exatamente que não é nenhuma nem outra. Você não tem que ter nenhuma nem outra. Você tem que ser um hipócrita, defensor de frascos e de comprimidos, e também você não deve pensar a criação do mundo pensando só no seu próprio rabo, na sua grandeza, que o belo e o bom é só o que te faz progredir, se desenvolver, e etc, e etc, e etc. Não precisa ter dicotomia entre as duas coisas. Mas, seja como for, eu quero dar o elemento que realmente importa disso tudo. Não é uma questão teórica, não é uma questão de olhinho alemão de cabeça para baixo, esse papo merda que tem na internet. A questão que eu quero colocar é o seguinte: o que Mussolini fez ao combater a máfia, né? O que Mussolini fez ao combater a máfia é já mesclar as duas coisas. Não tem uma coisa tal qual não proteja os pobres coitadinhos e uma coisa tal qual seja o grande, poderoso, etc., que são separados uns dos outros. As coisas podem se retroalimentar. O Nietzsche, no início desse texto que a gente vai ler, ele chega a dizer isso. Quer ver? Vou até colocar logo. Ó, na minha peregrinação, através das morais mais refinadas e mais grosseiras, que reinam, ou que reinaram e ainda reinam, constatei a repetição e a conexão de certos traços característicos, de modo que estou prestes a descobrir dois tipos fundamentais. E uma diferença também fundamental: a moral dos senhores e a dos escravos. Conclui-se rapidamente que, nas culturas mais elevadas e cruzadas, se encontram tentativas de conciliação entre as duas morais. O que eu quero dizer para vocês, né, é que ele antecipou aqui, né, ele antecipou o argumento. Ele disse: olha, nas culturas mais elevadas, há tentativas de conciliar essas duas morais. Eu estou dizendo para vocês, é inevitável, se você quer ser um adulto funcional, que as duas morais estejam conciliadas. A ideia de você se engrandecer, ao mesmo tempo que você se preocupa com o fraquinho, que você não quer bater nos outros à toa, e etc, e etc. Né? Tem essas duas coisas. Eu quero mostrar que isso é notório em Mussolini, né? Mais frequentemente, há ainda uma confusão das mesmas, fruto de mal-entendidos recíprocos e talvez a coexistência de uma ao lado da outra, isto é, encontrado em indivíduos numa só alma. Ele está falando que tem uma certa confusão, eu estou dizendo, essa confusão é inevitável. Não, Nietzsche não era um adulto funcional, porque ele pegou uma doença muito fodida que acabou com a cabeça dele, né? Mas veja bem, o que eu quero explicitar, o que eu quero tirar disso tudo, é o cuidado com esse texto, certo? Eu lembro que quando uma amiga da minha mãe me deu Zumenschilich, Zumenschilich, né? Que eu era adolescente ainda, era para humano demasiado humano, né? Minha mãe disse assim: você tá dando Nietzsche pra ele? Ele não tem idade pra ler Nietzsche. E ela ficou assustada que eu tava recebendo Nietzsche pra ler. E eu acho engraçado, porque de fato ela tem razão, né? Tipo assim, Nietzsche, você tem que meio que já tá. Tem que ter mesmo coisa de taxa de. Taxa ah, de consumo de menor de idade que não pode usar, tá ligado? Tem gente que não tá preparado pra ler Nietzsche. E eu falo sério, e eu falo sério mesmo, tá? É, veja bem, Nietzsche te guia pra você ser um filho da puta indescritível, se você não tiver uma capacidade de pensamento próprio. Indescritível mesmo. Assim, o limite de ser um canalha inacreditável é quase infinito. Se você ler, tinha que ter faixa etária, né? Em classificação indicativa. Minha mãe tinha razão pra caralho. Mas veja bem, o que acontece? O que eu quero mostrar pra vocês, né? Então vamos voltar aqui pra gente conversar um pouquinho. É, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: o Mussolini foi lá e combateu a máfia. E você consegue, por duas chaves, ler o fenômeno, certo? E o fenômeno é lido por duas chaves, que todas as vezes que esse papo vem pra política de novo, você tem que entender as duas chaves. Porque elas duas existem. E elas duas são feitas ao mesmo tempo, em públicos diferentes, em, sei lá, aquele papo do Luiz lá, em funis, etapas do funil diferentes, em formas diferentes, para públicos diferentes, em momentos diferentes. As duas leituras são amplamente corretas, tá? Amplamente corretas. As duas leituras, elas são corretas. Não é que elas são contraditórias, elas coexistem pacificamente e não tem nenhuma contradição. Não é uma questão de múltiplas visões. É que as duas coisas coexistem, certo? Do que eu estou falando? Eu estou falando que quando Mussolini vai atrás da máfia, ele vai atrás da máfia a uma porque tem uma relação, uma demonstração de poder. É uma questão que ninguém conseguiu resolver. Eu sou homenzarrão, eu sou macho, eu vou lá e vou resolver. A dinâmica tá lá. A gente precisa de um macho que vá lá e resolva, que vá lá e mate, que vá lá e tenha coragem de enfrentar esses thugs. Tá? Essa galera que
ameaça, rouba, mata, ah, aplica terror e etc, e etc. Então eu preciso de um cara que enfrente, que tenha coragem, que vá colocar o pescoço dele na reta, porque essa gente mata, pô. Então tem que ter um corajoso, tem que ter um andrônico, né? Um homem com pausudo pra caralho, etc. O papo é esse, certo? Esse papo convive muito bem com a ideia de que está sendo feito esse enfrentamento para proteger a criança, pobre coitada, para proteger a mulher, pobre coitada, para proteger o trabalhadorzinho, pobre coitado. Não há dicotomia entre essas coisas, entende? Ele foi pra cima da Cosa Nostra. Ele foi pra cima da Cosa Nostra. Então, não é um grupinho qualquer, certo? É o sul da Itália inteiro dominado por facções, uma delas gigantescas, e ele foi pra cima. E ele podia ser assassinado por isso, é óbvio que poderia, certo? Então tem um aspecto do precisamos de um macho. Tem esse aspecto. Um cara que não tem medo de morrer. Que vai colocar o corpo e a vida dele na reta pela. Aí veja, não é só colocar a vida na reta por nada. É colocar a vida na reta por nós, pobres coitados, que podemos ser roubados, que podemos ser amedrontados, que minha criança que não pode brincar na rua. As duas coisas convivem bem, certo? Não há dicotomia entre as duas morais. É a moral do grandão que vai lá e faz porque ele pode, porque ele é lindo, porque ele é forte, porque ele é corajoso, porque ele é sacudo pra caralho. Ao mesmo tempo que é pra proteger a mulherzinha, a criancinha, o trabalhadorzinho, certo? Não tem a menor falsa dicotomia entre essas duas coisas, tá bom? Quando você entender que não tem a falsa dicotomia entre essas duas coisas, você vai entender como o cristianismo se fascistiza com uma facilidade incrível, né? Você fala assim, o homem de bem é aquele que sofre. Aquele que Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aquele para qual você falou, vinde a mim as criancinhas, porque é delas o reino de Deus. Esse papo todo de vou proteger o fracote, vou proteger o sofredor. É mais fácil entrar um camelo na cabeça de uma agulha, né? Um camelo, um pedaço de corda gigantesca. É mais fácil entrar numa agulha isso do que um rico no reino dos céus. Então perceba, a moral do sofrimento tá ali. Você sofre, mas você sofre. Mas Deus de vez em quando manda um campeão, certo? Manda um campeão. Um cara que vem com a lança e mata o dragão de São Jorge, né? Né? O São Jorge vem e mata e era militar e etc, e etc. Não é famoso no Brasil a figura de São Jorge. Jorge era um militar romano, né? Então, é claro que no Novo Testamento isso não existe. Ah, mas na comunidade isso não existe? Ou se existe? É o Batman, a caralho, né? É o Batman para burro que tem essa pegada, né? Então, assim, a sociedade destruída, etc e tal, precisamos de um campeão da justiça e etc, né? Deus fala através dos corajosos, exatamente, né? Então, assim, não é que Deus quer o mal das pessoas, mas às vezes ele precisa de um homem que vai lá e coloca em palha uma pessoa em praça pública. Eu tô dizendo que isso é uma moral popular pra caralho. Você coaduna as duas coisas. A moral do forte, do homem zarrão, que protege os fracos. E aí, se temos um cara com coragem que vai enfrentar tudo que tá aí, essa é a moral do fascismo, certo? A moral do fascismo, ela mescla as duas coisas. Ela não abandona uma em virtude da outra, ok? Beleza? Agora,